Fala, gurizada, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando aí mais uma aula de física para o PISM 1. Seguinte, galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar com o famoso movimento retilíneo e uniforme, beleza? Galera, esse é um assunto que é geralmente ensinado no final do nono ano do fundamental e também no início do primeiro ano do ensino médio, né? Bom, é um assunto que está no conteúdo programático do PISM 1, por isso que está sendo gravado nesse módulo, nessa aula aqui, né? Bom, é um assunto que é bastante tranquilo, tá? E ele vai ser pré-requisito para várias matérias que vão vir no futuro. Por exemplo, a parte lá de conservação de energia, a parte de dinâmica. Então, é um assunto que você tem que ter atenção redobrada, né? Mas, se você fizer o passo a passo, fizer suas anotações direitinho e fizer os exercícios que eu vou deixar, cara, não tem erro. Você vai aprender isso numa boa, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para a aula. Então, primeiramente, vamos com a definição. Aqui a gente tem movimento retilíneo uniforme, mas para início de conversa. O que é um movimento uniforme, Eugênio? Galera, o movimento uniforme é basicamente um movimento que não varia em um determinado intervalo de tempo. Ou seja, o movimento uniforme é um movimento que apresenta velocidade constante. Por quê, Eugênio? Porque se a velocidade é constante, a movimentação, o movimento em si, ele não pode variar. Tranquilo? Então, o movimento uniforme é basicamente um movimento que apresenta velocidade constante. Tranquilo? Agora, para esse caso aqui em específico, a gente tem aqui, movimento retilíneo uniforme. É basicamente um movimento reto, né, retilíneo, com velocidade constante, do uniforme aqui, tá vendo? Eu fiz aqui a definição para vocês, tá? Eu coloquei aqui, é caracterizado por apresentar velocidade constante. Isso daí vale para qualquer movimento uniforme, tá? Não precisava ser necessariamente um movimento retilíneo uniforme, não. Quando a gente for estudar lá a parte de movimento circular uniforme, a gente vai ver que também teremos velocidade constante. É uma regra geral. Se é um movimento uniforme, a velocidade obrigatoriamente vai ser constante. Tranquilo? Galera, agora vamos por que é importante, que vai cair no vestibular em si. Né? Galera, a gente vai ter aqui um total de duas fórmulas, tá? Sendo que essa aqui a gente já viu na primeira aula, né? A fórmula da velocidade escalar média. Tá? Lá eu expliquei como é que calcula, falei da conversão. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Deixei na playlist de física. Tá? Beleza. Vamos lá. Agora olha só. A função horária do espaço, né, que é a fórmula chamada fórmula do sorvete, é uma fórmula que é utilizada no movimento uniforme, né, que diz o seguinte, S é igual a S0 mais VT, né, onde S é o espaço final, né, S0 é o espaço inicial, né, V é a velocidade em metros por segundo ou quilômetros por hora, e T é o tempo em segundos ou horas, tranquilo? Galera, muita gente fala que essa fórmula aqui é a fórmula do sorvete, por causa dessa segunda parte aqui, desse segundo membro. Você tem SO aqui e VT, né? Tem muita gente que fala que S é igual a sorvete. Mas a pessoa esquece do sinalzinho de mais. Se você quiser decorar assim, S é igual a sorvete, mas não esquece do sinalzinho de mais, tá? Eu particularmente não gosto dessas formulazinhas para decorar a fórmula, né? Para mim é fácil, S é igual a 0 mais VT. Mas tem gente que gosta desses métodos aí mnemônicos, né? Mas não critico, respeito, mas não gosto. Beleza? Galera, então basicamente essa aqui é a fórmula que vocês vão ter que utilizar no movimento uniforme. Tranquilo? Bom, essa fórmula aqui já foi apresentada, né? A fórmula da velocidade média, né? Distância percorrida dividida pelo intervalo de tempo. Isso daí já trabalhei com vocês lá na nossa primeira aula, né? Agora olha só, galera. Isso aqui é uma coisa que geralmente é cobrado nos vestibulares, tá? Além dele te pedir para você calcular, sei lá, espaço final, espaço inicial, velocidade, essas coisas, ele pode pedir também para você classificar o movimento uniforme, tá? Bom, a gente pode ter dois tipos de movimento quando a gente fala de movimento uniforme. A gente pode ter um movimento progressivo ou um movimento retrógrado, beleza? Bom, o movimento progressivo é um movimento que é a favor da trajetória, tá? Aí nesse caso, a gente vai adotar que a velocidade é positiva, beleza? E o movimento retrógrado é um movimento que é contrário à trajetória. Beleza? Aí nesse caso, a velocidade vai ser negativa, vai ser menor do que zero. Aí você deve estar se perguntando, Eugênio, como assim contrário à trajetória? Galera, vou trocar de tela para explicar isso para vocês. Beleza, galera, agora eu vou explicar para vocês aí, essa ideia de contra ou a favor da trajetória. Galera, imagine a seguinte situação. Você trabalha como entregador de pizzas, por exemplo, e você tem que ir de uma cidade A até uma cidade B. Certo? Só que olha só.
Vamos imaginar a primeira situação que você vai lá e faz a entrega direitinho, ó. O movimento a favor da trajetória, no caso, é você ir de A até B. Então, nesse caso, a gente considera que a sua velocidade está, ó, positiva. Você está indo a favor da trajetória. Beleza? Então, a gente adota que a sua velocidade é positiva, porque você está indo a favor da trajetória. Você tem que ir de A para B, né? Então, você está indo de A para B, então você está indo a favor da trajetória, logo a sua velocidade é positiva. Agora, olha só, se ao invés de eu ir de A para B, eu fizer o contrário, né? Eu ir de B para A, né? Eu vou estar indo contra a trajetória, certo? Então, olha só, eu vou ter que considerar que a minha velocidade é negativa, certo? Né? Resumindo em miúdos, galera, a gente sempre vai ter que adotar um referencial como sendo positivo e outro referencial como sendo negativo. Se eu adoto que de A para B o referencial é o referencial positivo, de B para A o referencial vai ser negativo. Certo? Então, ó, se de A para B eu adotei que o referencial é positivo, minha velocidade vai ser positiva. Agora, se de B para A eu adotei que o referencial é negativo, minha velocidade vai ser negativa, tá? Isso daí a gente vai ver lá na parte de encontro de corpos, tranquilo? Fiz esse exemplo aqui só para vocês entenderem, tá? Então, ó, de A para B eu adotei que o referencial é positivo, logo a velocidade é positiva. Agora, de B para A eu adotei que o referencial é negativo, logo a velocidade é negativa. Tranquilo? Vou apagar isso aqui para a gente resolver um exemplo aí. Tranquilo? Vamos lá. Beleza, galera, agora a gente vai resolver aqui um exemplo para a gente encerrar bem essa aula, tranquilo? Então vamos lá. Galera, como eu havia dito, esse tipo de questão que envolve movimento uniforme, geralmente é uma questão fácil, tá? E realmente vai ser, tá? Essa questão aqui, por exemplo, é uma questão muito tranquila, tá? Ela diz o seguinte, ó. Dada a função horária S igual a 10 mais 3t, válida no SI, ou seja, válida no Sistema Internacional de Medidas, isto é, com S em metros e T em segundos, determine se o movimento é uniforme ou variado. Galera, isso daqui é uma pergunta que deveria aparecer para vocês depois eu explicar movimento uniformemente variado. Mas olha só, como vocês já viram que o movimento uniforme ele é dado por essa fórmula aqui, S é igual a S0 mais VT, olha só, se você colocar uma embaixo da outra aqui, ó, você vai ver que o formato é o mesmo, né? Você vai ter aqui ó, S igual a 10 mais 3t, certo? Então, o que acontece? A gente consegue notar ó, que isso aqui é um movimento uniforme, tá? Então, isso aqui é uma pergunta fácil. O movimento ele é uniforme. Deixa eu fazer aqui, ó. Vou marcar que é uniforme aqui, ó. Ele é uniforme. Tá? Então essa aqui é a nossa, essa aqui é a nossa resposta. Galera, tô tendo que usar o mouse por hora porque minha caneta de touch ela não chegou ainda. Tranquilo? Mas assim que ela chegar, a didática aqui vai melhorar bastante. Mas vamos lá. Olha só. Essa letra A perguntava se o movimento era uniforme ou variado. Ele é uniforme, tá? Agora a letra B pergunta o espaço inicial, a velocidade escalar e o tipo de movimento. Então, aqui no caso, ele está perguntando se o movimento ele é retrógrado ou se ele é progressivo. Galera, olha só. Nota que eu coloquei uma função embaixo da outra, né? Então, essa aqui é a função horária que o exercício deu, né? Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Vou marcar aqui em roxo para vocês. Tá aí, ó. Essa aqui é a função horária que o exercício deu. S igual a 10 mais 3t. Quando você tiver que calcular espaço inicial, velocidade escalar, basta colocar uma embaixo da outra e fazer isso aqui, ó. Olha só como é que é fácil. Faz isso aqui. A parte que está sozinha. No caso, vai ser o espaço inicial, né? E a parte que está aqui ligada ao t vai ser a velocidade escalar. Certo? Então, ó, o espaço inicial... Vou resolver com outra cor porque já está em azul, né? Vou resolver em verde, ó. Espaço inicial, no caso, ele vale 10 metros, né? O exercício falou que as unidades estão em metros, né? Estão no Sistema Internacional, né? Então, distância tem que ser dada em metros, né? E o tempo tem que ser dado em segundos. A velocidade, no caso,
é 3 metros por segundo. Tá. Agora olha só. O tipo de movimento. Galera, se a velocidade é positiva, o movimento ele é progressivo. Tranquilo? Agora vamos resolver a última questão aqui, a letra C. Pergunta o seguinte, ó. O espaço quando o tempo foi igual a 5 segundos e o instante em que S é igual a 31 metros, né? Então, uma questão que basicamente tu vai ter que substituir incógnita aqui, né? Questão fácil também, né? Então, ó, primeiramente vamos pegar aqui a formuleta. A função horária do espaço. Para esse movimento aqui, ó, a função horária do espaço para esse movimento é S é igual a 10 mais 3t, né? Essa é a fórmula que o exercício te deu. Agora, olha só. Ele pergunta o espaço quando o tempo foi igual a 5. Então, no lugar de t, vou colocar 5. Né? Então, vou colocar 5 aqui. E olha só. Como o 3 está multiplicando 5 aqui, vai ficar o seguinte, ó. 10 é a parte fixa, né? 10 mais 3 vezes 5 dá 15. Né? Então, quando o tempo é igual a 5 segundos, o espaço ele é igual a 25 metros. Certo? Show de bola? E olha só, dá para demonstrar que a velocidade escalar média ela pode ser utilizada aqui. Porque olha só. Deixa eu pegar aqui com uma outra cor. A gente viu que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Né? Então, olha só. ΔS a gente sabe que é o espaço final menos o espaço inicial. Isso aqui dividido pelo tempo, né? Que no caso é tempo final menos tempo inicial. Galera, olha só. Vou demonstrar isso para vocês aqui. Ó. O espaço final, no caso, é 25. Né? O espaço inicial, no caso, é 10. Né? Então, se eu quisesse fazer 25 menos 10, daria 5. E como o tempo, no caso, ele fala que é igual a 5 segundos, isso aqui daria 5, logo a velocidade seria igual a 3 metros por segundo, tá? Demonstrei para vocês aqui essa relação, tá? Você pode utilizar a velocidade média aqui no movimento uniforme, tranquilo? Show de bola. Foi só uma demonstraçãozinha básica, tá? Agora, olha só, o exercício pede também, ó, o tempo em que o instante, né, em que a posição vai ser igual a 31, né? Então a gente vai ter que fazer o contrário agora. A gente vai colocar o seguinte, a gente vai colocar aqui 31 é igual a 10 mais 3 vezes o tempo, né? Ele quer um instante em que a posição em metros vai ser igual a 31. Então olha só, esse 10, eu vou reescrever isso aqui, ó. Olha só, galera, esse 10 está somando, ele vai passar para outro membro subtraindo, né? Então eu vou ter que 3t é igual a 31 menos 10, isso aqui vai dar 21. Logo, o t vai ser igual, ó, esse 3 está multiplicando o t aqui, ó, ele vai passar para outro membro aqui, ó, dividindo. Então eu vou ter o seguinte, que o t, no caso ele é 21, dividido por 3. Logo o t é igual a 7 segundos. Tranquilo? Então, galera, tá respondido aí esse exercício. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e, sobretudo, entendido. Qualquer dúvida é só mandar no grupo de alunos. É isso. Valeu. Fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação. Tamo junto.